Aula número 95. A invocação de Os Lusíadas. A divisão do período em orações. Análise sintática. No momento que eu estou gravando, 9 de novembro do ano 2022, morreu Gal Costa. A ela dedico esta aula. Camões trouxe ao mundo belezas, fascinação, foi sublime em seus versos. Gal Costa, da mesma maneira, encantou os brasileiros e toda a humanidade. A ela dedico a minha aula neste dia triste da morte da grande cantora universal, Gal Costa. E vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em versos humilde e celebrado foi de mim vosso rio alegremente, dai agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene que não tenho inveja as de Hipocrene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, a que Marte tanta ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Vamos colocar no vídeo a estrofe número 4. Está no vídeo. É do estilo renascentista, ao se escrever uma obra épica, começar pela proposição, ou seja, dizer o que vai cantar, qual é a proposta, como fez Camões na estrofe 1, 2 e 3, e depois disso ele faz a invocação, pede proteção aos deuses pagãos, e no caso vai pedir proteção às ninfas do Tejo. Invocação, que é a estrofe 4 e 5. Depois ele faz uma dedicatória, é do estilo, não é só de Camões. Também em Homero, na Ilíada, na Odisseia, é do estilo, ou em Virgílio, também é do estilo. A Eneida de Virgílio, a proposição, a invocação, a dedicatória, a narração, que toma conta da obra inteira, e o epílogo, a conclusão final. Essa é uma obra clássica. Aqui nós temos, vimos numa aula anterior, a proposição de Os Lusíadas. Agora, a invocação. A estrofe 4 está no vídeo. Leia comigo. Leia comigo. Eu vou explicando com calma. Estou usando o meu material de aula em cursinho ainda, de longa data. Vamos com calma. Comigo. E vós, minhas queridas Tágides, são as ninfas do Tejo. Assim como a Grécia tem suas ninfas, então ele inventou, ele criou uma ninfa, que não existe na mitologia nem grega nem romana. Ele criou uma ninfa portuguesa, que habita o Tejo. E vós, minhas queridas Tágides, as ninfas do Tejo, visto que tendes criado em mim um novo engenho ardente, um talento novo, porque eu sempre escrevi
poesias líricas. Agora estou escrevendo poesia épica. Esse é o talento novo. Então, tendes criado em mim um novo engenho ardente, um talento novo e entusiástico, porque antes o engenho só se manifestava na poesia lírica e agora se manifesta na poesia épica. E visto que o vosso rio foi sempre por mim celebrado alegremente em humildes versos na poesia lírica, sempre na poesia lírica, lembrei do rio Tejo, por mim celebrado, celebrado por mim, de mim. Dai-me agora, nesse momento que eu inicio uma poesia épica, dai-me agora um som alto e sublimado, ou seja, versos sonoros e sublimes. Dai-me um estilo grandíloco e corrente, ou seja, eloquente, fluente, para que Febo, que é o mesmo deus Apolo, o deus da poesia, ordene a respeito de vossas águas, que elas não tenham invejas às águas de Hipocrene, fonte da água em Helicon. Um pouquinho confuso o fim, mas as águas de Hipocrene lá na Grécia inspiravam os poetas gregos. Então o rio Tejo há de inspirar os poetas portugueses. Já disse que a ninfas do Tejo é uma invenção da poesia e vem de Tagus, imitando os poetas gregos latinos. E águas de Hipocrene são as águas, é o nome de uma fonte fabulosa em Helicon, que servia de inspiração aos poetas gregos. Ou seja, que a poesia proposta por Camões não sinta inveja, ou seja, não seja inferior às poesias produzidas pela Grécia. O texto é clássico. Vamos dividir em orações. Com calma. E vós, tágides minhas, pois é uma conjunção. Pois, criado tendes em mim um novo engenho ardente. Ou seja, tendes criado um verbo só, tendes criado um verbo em mim um novo engenho ardente. Vamos primeiramente então grifar o verbo. A estrofe é pequena. Vamos grifar os verbos. Vamos lá ver. Tendes criado, já falei, um verbo. Foi celebrado, foi celebrado. Dai, ordene, tenham. Encontrei 5 verbos, encontrei 5 orações. Já que a estrofe é pequena, vamos ver os conectivos? Pois, grife esse conectivo. Pois, se, sempre em verso humilde e celebrado, é uma condição. Se. Por quê? No penúltimo verso, grife esse porquê. E esse que no último verso, que não tenham inveja, que. Antes de cada conectivo, põe um traço vertical de separação. E agora nós vamos ver. Oração principal. E vós, tágides minhas, não tem verbo. Eu fui interrompido. Porque esse pois já diz que começa uma oração. Toda vez que houver um conectivo, por regra, o conectivo está iniciando a oração. Então, e vós, tágides minhas, eu fico parado por aí, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente.
Se sempre em versos humilde celebrado, esse se começa outra oração. E eu pulo. Se sempre em verso humilde celebrado foi de mim vosso rio alegremente. Agora encontrei o pedaço da oração inicial. Principal. E vós, tágides minhas, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente. Principal. Pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, pode ser uma coordenada explicativa. Se sempre em verso humilde celebrado foi de mim vosso rio alegremente, ou seja, se sempre vosso rio alegremente foi celebrado em verso humilde de mim, por mim. Oração condicional, adverbial condicional. Porque de vossas águas febo ordene, oração subordinada adverbial causal, que não tenho inveja as de hipocrene, oração subordinada. Pensa comigo, esse que é muito raro com esse significado. Pensa comigo. Um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas febo ordene, que não tem invejas de hipocrene. Esse que é integrante, ele integra o verbo ordenar, por conseguinte, é uma oração subordinada, objetiva, direta. E por que vossas águas febo ordene causal? Eu retirei as relações que se estabelecem no período. Dei a elas o devido nome e entendi o texto. Qual seria o sujeito de dai-me agora um som alto e sublimado? Está escrito, e vós, tágides minhas. E vós, tágides minhas, é um vocativo. Dai-me vós agora um som alto e sublimado. Pois criado tendes em mim um novo engenho ardente. Qual é o sujeito de tendes? Vós. Subentendido. Tendes em mim um novo engenho ardente. Tendes o quê? Um novo engenho ardente. Em quem? Em mim, objeto indireto. E novo engenho ardente, objeto direto. Dai-me agora um som alto e sublimado. Sujeito, vós. Dai o quê? Um som alto e sublimado, objeto direto. A quem? A mim. Me. Objeto indireto. Porque vossas águas ordene. Ordene o quê? A oração inteira que está por último. Que não tenho inveja as de hipocrene. Objetiva direta. Está analisado o texto de Camões. E como a proposta hoje é analisar a invocação, vamos analisar a estrofe número 5, invocação. A estrofe número 5, que ainda é invocação, está no vídeo. Eu vou ler outra vez e vou explicar o sentido da estrofe. Vocês estão lendo comigo? Dai-me uma fúria grande e sonorosa, uma fúria, dai-me um ímpeto, um arrebatamento, um entusiasmo, uma veemência grande e sonorosa, sonora, muito sonora. E não de campestre flauta, aquela flauta usada no campo por pastor, essa não, por pastoril. E nem uma flauta rústica, também do campo, uma flauta não especial. Eu quero um som de flauta. Eu quero uma tuba. Eu quero um som de tuba.
tuba, uma trombeta, aquela trombeta que chama e convoca para a guerra, para o combate. É aquela, uma trombeta, canora. Canora quer dizer estridente. E belicosa, som que estimula a guerra, que acende o peito. Acende o peito porque incute coragem e muda a cor ao gesto, faz refluir o sangue às faces. Esse gesto é face, é a face. Então, muda a cor, muda ao gesto. A cor da face vermelha que estimula a briga, que estimula o combate. Então, e muda a cor ao gesto, faz refluir o sangue às faces e deixando-as vermelhas. Dai-me canto que seja igual aos feitos da famosa gente vossa. Os feitos da gente portuguesa é grandioso. Então eu quero também um verso nessa mesma dimensão, nessa mesma proporção. Versos tão excelentes como foram excelentes as proezas da gente portuguesa. Gente portuguesa, que tanto ajuda a Marte. Não é o Deus da guerra, Marte, que ajuda os portugueses. Não. São os portugueses que ajudam Marte. Olha a preposição lá, dando o objeto direto preposicionado. Quer dizer, então, que tanto ajuda a Marte. São estes que lhe dão auxílio, quer dizer, é uma hipérbole violenta, né? Quer dizer, estou dando português auxiliando Marte, auxiliando a guerra, para que essa gente se espalhe, seja conhecida no universo, se tão sublime preço cabe inverso. Será que é possível caber tanta grandiosidade em verso? O verso tem limites. Ele é obrigado a ter rima, é obrigado a ter uma quantidade de verso em cada estrofe. Então seria possível o verso que é limitado na sua estrutura conter a grandiosidade de Portugal, que é ilimitada? Toma esse verso. Mas de tuba canora e belicosa, o poeta pede às musas do Tejo que inspirem para que seus versos não tenham o som doce da flauta pastoril, mas produzam os efeitos da trombeta estridente, que se ouve a grande distância e que dá as vozes do comando na guerra. Deseja que sua palavra seja entusiástica, elevada e comunicativa, como convém à epopeia. Toma esse outro verso. Se tão sublime preço cabe em verso. Exalta tanto o poeta as virtudes dos portugueses, que duvida ou suspeita que elas caibam em versos, como se dissesse que estes têm medida e aqueles, a grandiosidade portuguesa, não tem medida. O verso tem limitação e a grandiosidade portuguesa não a tem. Vamos analisar esse texto de Camões. É difícil? Vamos analisar. Eu vou fazer uma leitura e vou grifando os verbos e os conectivos. Dai-me, verbo, uma fúria grande e sonorosa. E, conectivo, e não de agresta vena ou flauta ruda, mas, conectivo, de tuba canora e belicosa. Que, conectivo, o peito acende, verbo, acende. E, conectivo,
A cor ao gesto muda, verbo. Dai. Dai-me igual canto, dai. Verbo. Ao canto, aos feitos, a famosa gente vossa, que, conectivo, amar-te tanto ajuda, que ajuda, verbo, que, conectivo, se espalhe, verbo, e se cante, e cante, conectivo, e cante, verbo, se tão sublime preço, tão sublime preço, cabe, verbo caber, inverso. Depois que eu fiz isso, fica simples. De cara, já digo para os senhores que tem 2 verbos subentendidos, vocês vão perceber por quê. E onde? Simples, é lógica, é análise lógica, é racional. Se fosse irracional tudo isso, eu estaria perdido como professor. É racional, não há quem não entenda. Oração principal. Dai-me uma fúria grande e sonorosa. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e o verso de baixo, e não me deis de agreste avena, ou não me deis de flauta ruda. Você pode entender, então, que é uma oração coordenada aditiva, e não de agreste avena, e uma alternativa, ou não me deis de flauta ruda. Mas coordenada diversativa de tuba canora e belicosa. Que o peito acende. Que o peito acende. Tuba canora e belicosa, que o peito acende. Esse que é um pronome relativo. Porque esse que significa tuba canora, é um adjetivo de tuba canora. É uma tuba canora que o peito acende. O incendiador. Então, essa oração que o peito acende, subordinada adjetiva. E a cor ao gesto muda, é coordenada sindética aditiva. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa. Não tem conjunção nenhuma. Tem um ponto e vírgula, mas conectivo nenhum, nem coordenado, nem subordinado. Então, oração coordenada assindética. Dai-me igual canto aos feitos a famosa gente vossa, que amar-te tanto ajuda, que pronome relativo, qualificando vossa, qualificando gente vossa, que amar-te tanto ajuda. Que se espalhe e se cante no universo. Voltando um pouco. Aos feitos da famosa gente vossa que amar-te tanto ajuda, que amar-te tanto ajuda, subordinada adjetiva então, porque o que é um pronome relativo, que se espalhe. Olha que interessante a oração, o que ela seria? Dai-me isso e aquilo, que se espalhe. O que seria esse que se espalhe? Volta um pouquinho. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa que amar-te tanto ajuda, que se espalhe. Oração, fala comigo. Subordinada adverbial. Fala. Final, para que se espalhe. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa que amar-te tanto ajuda, para que se espalhe e se cante no universo. Que se espalhe final e se cante no universo coordenada a anterior. E quando eu digo coordenada, ela tem o mesmo valor da anterior, ou seja, o valor final, mas é uma coordenada a ela, está unindo através da conjunção e. E se cante no universo, se tão sublime preço cabe inverso, simples, oração subordinada, adverbial, condicional. Simples. Dai-me uma fúria grande e sonorosa. Qual é o sujeito dessa oração? Vós. Subentendido pela flexão do verbo.
Dai, imperativo, afirmativo na pessoa vós. Na negação seria não deis, não me deis. Então a conjugação do verbo dar no imperativo é dá tu, dê você, demos nós, dai vós, deem vocês. E a negação, não des, não dê, não demos, não deis, não deem. Dai-me uma fura grande e sonorosa. Dai o quê? Uma fura grande e sonorosa. Objeto direto. Qual é o núcleo desse objeto direto? Fúria. E a função de grande e sonorosa perto de fúria? Adjuntos adnominais. Está restringindo fúria. É meramente um adnominal. Dai a quem essa fúria? A mim. Me, objeto indireto. E não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa que o peito acende. Que o peito acende. O que seria? É a tuba que acende o peito ou é o peito que acende a tuba? Não, é a tuba que acende o peito. Então esse que, no lugar de tuba, é o sujeito do verbo acender. E esse peito é o objeto direto. Tuba canora, que acende o peito. E a cor ao gesto muda. O que muda? O que muda a cor ao gesto? A tuba canora e belicosa. Ela muda o quê? A cor ao gesto. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que amar-te tanto ajuda. Quem que ajuda quem? Gente vossa, que amar-te tanto ajuda, é a gente vossa que ajuda Marte. Não é Marte que ajuda a gente vossa. Então o sujeito dessa oração, que a Marte tanto ajuda, é o que no lugar de gente vossa. E Marte, objeto direto preposicionado. Aí é uma hipérbole. Não é Marte que ajuda o povo português. É ele que ajuda Marte a vencer suas guerras. Que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe inverso. Camões. Divulgue o nosso canal. Inscrevam-se nele. Estamos desenvolvendo o idioma nacional. Quem fala a língua portuguesa é meu irmão. Todos nós que falamos a língua portuguesa comungamos de uma mesma tradição, de uma mesma ideia. É o povo nacional falando o mesmo idioma. Divulguemos o nosso idioma. Veja a beleza desse soneto de Menotti del Picchia como desfecho da aula, que eu estou tirando de um livro chamado Grandes Sonetos da Nossa Língua, de José Lino, seleção e organização dele, de José Lino. Menotti del Picchia, soneto. Soneto. Mal de ti falem perversos, que eu te amo e te ergo no ar como uma taça. Canta dentro de ti a ave da graça na gaiola de teus 14 versos. Quantos sonhos de amor jazem imersos em ti, que és dor, temor, glória e desgraça? Foste a expressão sentimental da raça de um povo que viveu fazendo versos. Teu lirismo é a nostalgia, tristeza dessa saudade atávica e fagueira que no fundo da raça nos verteu a primeira guitarra portuguesa, gemendo numa praia brasileira naquela noite em que o Brasil nasceu. A minha pátria
é a língua portuguesa.